Passo a palavra em seguida ao Dr. Massimiliano Antônio Russo, advogado da Pastoral Carcerária da CNBB. Sua Excelência, ministro Gilmar Mendes, Sua Excelência, doutora Raquel Doge, Sua Senhoria Ravena Siqueira, bom dia. Demais integrantes, colegas da mesa que vêm aqui contribuir, bom dia a todos e demais participantes. Eu venho aqui, primeiro, de início, agradecer a participação, o convite da Pastoral Carcerária Nacional, que integra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. E também quero, de início, expor que a Pastoral Carcerária é contra as prisões, qualquer que seja. Isso talvez já seja notório da grande maioria, porque as prisões elas não reabilitam ou recuperam qualquer um. Isso já é de conhecimento mundial, não é regional, não é em nível Brasil. Mas é fato que não se pode acreditar em ressocialização, em humanização do sistema prisional. E, ademais, o sistema prisional brasileiro é de todo fracassado, não é de hoje, como já tão amplamente demonstrado. E sendo a maioria dos presos primários, conforme dados do Ministério da Justiça, também vem a comprovar o fracasso da pena privativa de liberdade. Nesse sentido, é que a Pastoral, já há um bom tempo, vem defendendo a aplicação da justiça restaurativa, principalmente aos crimes patrimoniais, porque ela acredita que talvez seja uma forma que a sociedade possa melhor integrar o sistema de penas, de cumprimento de penas, e talvez, sim, reintegrar, se é possível acreditar nesses reintegrar a sociedade, ou, de fato, trazê-lo à sociedade da qual ele nunca tenha pertencido. O custo do sistema prisional, como demonstrado pelo colega do Mato Grosso do Sul, é a realidade de todo o Brasil, né? Não é diferente da minha experiência de Minas Gerais, aonde que eu atuo como voluntário da Pastoral Carcerária, e é uma realidade que expõe que não se presta ao argumento a falta de recursos públicos para investimento no sistema prisional. O custo de investimento no sistema atual e o fracasso do retorno desse indivíduo à sociedade é o que melhor expõe uma necessidade daquilo que estamos aqui discutindo. E a Pastoral Carcerária, também destacado pelo colega do Mato Grosso do Sul, possui legitimidade para poder vir aqui apresentar as suas argumentações, porque hoje são em torno de 6 mil voluntários que integram, no Brasil afora, dedicam seu tempo, a sua vida, a visitar estabelecimentos prisionais dos mais diversos, periodicamente, em todos os cantões do Brasil. E de uma forma que eu tomo a liberdade, sempre de maneira respeitosa, a dizer a todos os colegas, até mesmo porque, também, repito, foi dito pelo colega do Mato Grosso do Sul, de uma forma muito diferente, porque os agentes voluntários de Pastoral Carcerária, eles entram ao estabelecimento prisional e eles vão, abre aspas, ao chão do presídio, fecha aspas. Eles têm contato direto com os presos, que, por vezes, talvez infelizmente, magistrados, defensores e promotores não têm. E até mesmo retornam, tem um retorno do sentenciado, daquele que está lá cumprindo a pena, de informações que, por vezes, essas autoridades não têm. Eles têm a confiança, o respeito, dentro do estabelecimento prisional, dos presos, dos diretores e dos agentes penitenciários. Todos acreditam no trabalho que é promovido pelos agentes.
E esses agentes figuram dentre as mais diversas pessoas da nossa sociedade, como ex-familiares de presos, como ex-militares e até mesmo ex-membros do Ministério Público, que, como disse, semanalmente visitam estabelecimentos prisionais e possuem contato direto com os presos. E essa legitimidade da pastoral carcerária, em outro momento, já permitiu a ela construir este relatório sobre a tortura, que é de 2010, e foi amplamente divulgado nacionalmente, tendo trazido a experiência dos relatos desses agentes ao Brasil, nesse trabalho, nessa obra, mostrando a quantas andavam em pleno até 2010 os eventos de tortura em estabelecimentos prisionais. Pois bem, as razões apresentadas pelo Ministério Público no recurso extraordinário que nós aqui estamos debatendo é, para nós, de muita tristeza, queria dizer assim, porque o Ministério Público, todos sabemos, também tem o dever, de zelar pela sociedade. E a realidade dos estabelecimentos prisionais no estado do Rio Grande do Sul, demonstrada no acórdão, de uma maneira que eu queria destacar e parabenizar o Tribunal Gaúcho por aquela decisão, ela também deveria ser combatida pelo Ministério Público. Porque o Ministério Público, da mesma forma que acredita a pastoral carcerária, trabalha, sim, para a sociedade. Ela, diversamente do que eu já ouvi alguma vez de um magistrado, ela não passa a mão em cabeça de presos. Ela existe para fazer o sistema funcionar e isso, por óbvio, é retorno para a sociedade, se não da forma econômica, mas da forma social. Porque, apesar de não estar presente no artigo 144 da Constituição da República, o sistema prisional é, sim, uma ponta do sistema de segurança pública. Apesar de ser tratado com total descrédito, com total omissão pelos governos dessa federação, é um problema que traz para toda a sociedade uma consequência, porque, uma vez preso pela polícia ostensiva, uma vez aberto o inquérito pela polícia judiciária, uma vez condenado pelo judiciário e cumprida a sua pena de forma ineficiente no sistema prisional, ele, ao sair do sistema, quando egresso, solto na rua, por vezes, ele acaba por voltar lá na mão da polícia ostensiva, porque não resta muita opção. Né? Então, nós devemos, sim, aqui, até agora, tudo que eu ouvi foi na defesa de se afastar o recurso, e é o entendimento da pastoral carcerária, porque é de grande acerto a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e sempre, como sempre se demonstrou, um tribunal de vanguarda que, para nós, nesse momento, só elogios. E, de mais a mais, a manutenção dessa decisão pelo Supremo, ela vai tomar um viés político e fortalecerá magistrados de primeiro grau, sejam sentenciantes, sejam da execução, porque, para estes, como demonstrarei à frente, há um caso de Minas Gerais, por vezes podem até optar em tomar medidas mais legais, mais humanas, mais corretas, no sentido da dignidade humana, mas, por vezes, podem se sentir reprimidos por seus tribunais, por questões de cunho político, porque toda decisão, e talvez essa a ser exarada por esse tribunal, ela vai ter uma repercussão política de grande consequência. Mas esse tribunal nunca se furtou, nunca se quedou a questões midiáticas. E esta é uma fala que eu faço aqui do então ministro Nelson Jobim, em 2005. E nesse sentido é que vai haver uma força, será dada uma força aos magistrados de primeiro grau que, por vezes, têm o seu trabalho
o seu esforço e o seu talento cortado, ceifado pelos tribunais. Lá nas razões do MP, o que nós podemos entender e extrair dali, para poder utilizar de argumentos constitucionais, é tão somente uma visão positivista da lei, também já apresentada aqui. E que nós não podemos aceitar que correspondam com o almejado pela Constituição da República sobre a dignidade da pessoa humana ou sobre a individualização da pena. A pastoral carcerária não pode acreditar que aquilo que foi alegado em razões realmente condiza com o que foi desejado na Constituição da República. E a prática da pastoral carcerária em nível nacional demonstra que passou da hora do judiciário não permitir essa leniência do executivo quanto ao sistema prisional. O sistema prisional, que é tratado com omissão, como dito pela defensora, não só em São Paulo, mas em todo o Estado, por mais que possam se apresentar números, a experiência que a pastoral carcerária tem das visitas semanais demonstra que os problemas persistem para todo lado, para todas as regiões do Brasil. E a decisão pode vir a contribuir, talvez, acreditamos, para uma melhoria do sistema prisional, porque o Estado vai ter, necessariamente, que deixar de ser omisso a tal fato, a tal questão. E aqui eu queria abrir um parênteses para poder destacar que a participação da sociedade, a importância dos conselhos da comunidade, como Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, na presidência do CNJ, fez que fosse tomado forma ou revigorado, porque na maioria das comarcas do país afora, na verdade, não existia, na prática. Esses conselhos da comunidade, eles têm uma relevância porque eles trazem a sociedade a participar do sistema prisional. E, por vezes, a sociedade quer participar da formação da polícia, quer participar de discussões diversas sobre o judiciário, mas ela não se interage com o problema prisional. E a capacitação e a prover os conselhos da comunidade é uma forma de mostrar para a sociedade para onde está indo o dinheiro dela e também trazer para a sociedade a visão que, por vezes, é distorcida, seja pela mídia ou por decisões erradas que podemos assistir por aí. Bem, caminhando para o fim da minha fala, como eu disse, esperamos com essa decisão que venha a ser tomada no sentido de não aceitar o recurso do Ministério Público e promover e divulgar nacionalmente o entendimento deste tribunal no sentido de autorizar a progressão para regime mais benéfico na ausência de locais adequados em estabelecimentos prisionais. Eu queria trazer uma experiência de Minas que aconteceu em 2005, quando, então, o juiz Livingston José Machado foi duramente massacrado pela mídia e pelo Executivo, quando tentou fazer cumprir a lei naquele Estado. Após requerimento do Ministério Público, após vários ofícios à Secretaria Prisional do Estado, que compõe a Secretaria de Estado de Defesa Social, Sua Excelência decidiu por soltar presos na comarca de Contagem, onde ele exercia, onde ele era o titular da vara de execuções criminais. O que ele teve, e que até hoje perdura, foi que ele foi afastado de suas funções, de sua vara de execuções, não foi devidamente julgado, não foi lhe garantida a ampla defesa, e tudo o que foi visto ali era, ou que foi acompanhado lá, era tão somente cumprir a lei, coisa que ele não conseguiu, vez que o estabelecimento se encontrava totalmente degradado, sem qualquer condição de saúde, insalubre, com presos
adoecendo, superlotado, e ele tomou uma medida drástica após vários ofícios à Secretaria de Estado e após pedido do Ministério Público. Mas só ele sentiu o peso nas costas do que a decisão que ele tomou, o cunho político para a qual ela foi levada. Porque soltar presos para a mídia e para o governo tem um peso muito grande em níveis de voto. Então, é este o exemplo principal que eu tenho aqui para trazer aos senhores, porque isso foi na cidade de Contagem, na comarca de Contagem, e ela se repete a todo o país. Mas a decisão, uma decisão desse tribunal pode dar força a esses juízes, se não sentenciantes, aos da execução, para que tomem decisões a favor da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da Constituição. E, por fim, a proposta de súmula vinculante 57, a pastoral carcerária apoia e almeja, a exemplo das defensorias públicas, que ela venha, sim, a existir, porque também terá esse viés político de força aos juízes de primeiro grau para tomarem suas decisões favoráveis. Obrigado. Muito obrigado, doutor Massimiliano. Passo a palavra ao doutor Marcos Fux, advogado da organização não-governamental Conectas Direitos Humanos, para a sua exposição, também de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssima doutora Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, senhoras e senhores, colegas presentes. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, pela decisão de abrir as portas desse tribunal para que a sociedade civil pudesse hoje contribuir no debate de um tema tão relevante para aqueles que militam com direitos humanos no Brasil, ou que, de alguma forma, trabalham com a justiça criminal e o sistema prisional. Audiências públicas aqui no Supremo Tribunal Federal têm sido cada vez mais importantes e, por isso mesmo, motivo de orgulho e de satisfação para aqueles que esperam uma justiça mais humana, mais próxima das pessoas e, principalmente, mais democrática. A Conectas Direitos Humanos, uma organização não governamental fundada em 2001, a qual eu represento, vê no Supremo Tribunal Federal um papel fundamental para a consolidação e o desenvolvimento dos direitos humanos no Brasil e da participação popular no debate constitucional, tanto que ajudou até hoje mais de 40 amicus curiae nessa corte. Cumprimentamos também o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Defensoria Pública, trazendo esse debate para todos nós. Nossas cadeias, como bem destacado recentemente pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, são, de fato, da Idade Média, são medievais e arcaicas. Superlotação, doenças, violência, tortura e corrupção são pedaços de um triste mosaico que juntos compõem o verdadeiro Brasil. Brasil esse que encontra em algumas autoridades estatais a simples solução do encarceramento em massa como forma para a redução da criminalidade. Brasil esse que é capaz de sediar uma Copa do Mundo, mas que algema presas grávidas no momento do parto. É o país que empilha presos em contêineres, como aconteceu em Vitória, que foi levado ao sistema ONU pela Conectas Direitos Humanos, trazendo um constrangimento e uma vergonha para o Brasil e para aquele Estado. Naquele Estado, presos eram colocados em contêineres, em temperatura, como bem destacado aqui pela subprocuradora, de 50 graus. E a cada 2 dias, quando a agente penitenciária abria aquela porta, você tinha presos desmaiados, sem a mínima condição de higiene, sem a mínima condição humana. Isso é uma covardia. É nesse Brasil que os presos não têm direito à saúde e a trabalho. É nesse país que os presos morrem por falta de água e vão morrendo lentamente. É nesse Brasil que, numa carceragem masculina, uma menina de 14 anos, passou durante 26 dias com mais de 20 presos adultos convivendo nessa situação. Isso aconteceu no Pará, em 2007, na cidade de Abaetetuba. Ou seja, e os presos não aguentando aquela situação, e essa menina era obrigada
em troca de favores sexuais, a receber alimentação, denunciaram aquela questão à delegada, que era titular daquela delegacia. Esse é o Brasil. É o Brasil que prende viciados em crack como traficantes e ainda joga em presídios organizados e controlados por facções criminosas. Esse país, que tem hoje 550 mil presos, como já foi dito aqui, representa a quarta maior população carcerária do mundo e tem a terceira maior taxa de encarceramento. É a falência de um sistema. Basta lembrar que, em 1990, o Brasil possuía 90 mil presos. Como era de se esperar, os segmentos mais vulneráveis da população são os que sofrem mais e com mais rigor. Nossa justiça criminal é falha, violenta e seletiva, e nosso sistema prisional é reflexo disso. Nesse sentido, se a administração pública é escandalosamente omissa em lidar com as questões dos presos e de suas famílias, cabe ao Poder Judiciário intervir como único capaz de estabelecer a ordem das coisas. Eu frequento presídios há mais de 10 anos. Sou testemunha de um triste cenário, composto por personagens e histórias dramáticas. Faltam médicos e enfermeiras, infelizmente defensores públicos e advogados pro bono, esses últimos impedidos de se organizar por caprichos corporativistas. Eu gostaria de destacar aqui a presença da doutora Daniela Sembranelli, que muito nos honra e que tem lidado em São Paulo com muito carinho com essa situação, organizando audiências públicas, debatendo com a sociedade civil, dedicando muito tempo para essa situação dramática que ela relatou aqui em São Paulo, juntamente com o Dr. Patrick Lemos, que coordena o núcleo carcerário. Somados a todos esses dramas, há também o drama que discutimos hoje, o drama daqueles que almejam tão somente o que lhes é direito. Tendo cumprido parte de sua pena num sistema prisional falido, pretendem prosseguir no cumprimento de seus deveres, num marchar para a frente. Esse é o espírito da Lei de Execução Penal, que prevê progressão de regime e que não é cumprido. Estamos diante, como já disse o ministro Gilmar Mendes, de um patente constrangimento ilegal. Em São Paulo, ficamos sabendo agora que existem mais de 7 mil presos, 6.400 presos nessa situação. Vejo a oportunidade de estarmos aqui no Supremo Tribunal Federal discutindo um tema tão relevante, demonstrando aos demais poderes do país e à sociedade em geral que temos um judiciário que não teme reafirmar, sempre que necessário, que o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento do nosso Estado. Portanto, absolutamente nada justifica que o preso, que tem o direito de progredir de regime, de cumprimento de pena, seja impedido de fazê-lo por completa inaptidão do Estado. Tenho para mim que o réu não pode arcar com a ineficiência do Estado, que, por falta de aparelhamento, imputa regime mais gravoso do que o fixado na sentença. Assim se manifestou o ministro Gilmar Mendes em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Mas penso que é o momento de irmos além, de juntarmos forças, de termos coragem e de apelar à nossa Corte Constitucional, que se paute pelos princípios humanos que permaneiam nossa Constituição. Esperamos uma Corte Constitucional que seja sensível às mazelas daquela que já sofre com todos os tipos de violação de direitos, mas que seja indiferente aos burocráticos e vingativos. Não posso perder a oportunidade de alertar, nesse importante momento, que não é construindo mais e mais prisões que resolveremos o triste quadro do sistema prisional brasileiro. Muito menos delegando à iniciativa privada o que é papel do Estado, como alguns teimam em anunciar como a grande solução. Preso não é objeto de contrato, é um ser humano de direitos e obrigações. Quanto mais prisões tiverem, mais presos teremos. Por fim, como bem colocado pelo ministro Gilmar Mendes, em um artigo publicado há alguns anos na imprensa sobre os mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça. Preso é gente. E gente, senhoras e senhores, precisa de um poder judiciário que cumpra seu papel. Eu concluo dizendo que o pior investimento que um Estado pode realizar no combate à criminalidade é manter um mau sistema prisional. É isso que esperamos no julgamento do recurso extraordinário em debate. Muito obrigado. Convido para a sua exposição o juiz de direito Sidney José Bezuska, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Senhor ministro Gilmar Mendes, doutora Raquel Dodge, sou procuradora-geral da República, compareço aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul, representando o tribunal, cujo precedente nos trouxe para esse debate. Quero lhe dizer, ministro Gilmar Mendes, que compareço nessa tribuna angustiado. E espero e confio que o Supremo Tribunal Federal traga uma decisão segura e que nos tranquilize na situação que estamos vivenciando. O Estado do Rio Grande do Sul, o sistema prisional de lá, vem de mal a pior já faz bastante tempo. Sou juiz de execução criminal há 15 anos. Nos últimos 5 anos, atuei como fiscal das principais casas prisionais da região metropolitana de Porto Alegre, casas essas que recolhem mais de 40% dos presos gaúchos. E, no último ano, também sou juiz do Presídio Central de Porto Alegre, apontado como um dos maiores presídios do país, um dos maiores da América Latina, e local onde eu trabalho de 6 a 8 dias por mês. Nosso sistema lá, semiaberto, vinha muito ruim, né? E essa crise se tornou muito aguda, mais grave, quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a Lei dos Crimes Hediondos na parte que reconhecia lá o regime integralmente fechado. Com aquela decisão, centenas, milhares de presos gaúchos que estavam no regime fechado passaram a ter direito ao semiaberto. E não havia lugar para eles, como até hoje não há. Então, esses presos ficaram recolhidos no regime fechado. Durante alguns anos, doutora Raquel, nós fizemos uma das opções mencionadas pela senhora na sua fala inicial. Deixamos esses presos no regime fechado, visando salvaguardar, digamos assim, a segurança pública, né, a sociedade como um todo, entendendo que esses presos, se soltos, sem controle, poderiam, digamos assim, aumentar a criminalidade. E mantivemos esses presos no fechado. Essa manutenção que fizemos por alguns anos trouxe graves problemas. Primeiro, quem passou a ordenar as progressões não foi mais o juiz, não foi mais o Estado. Quem passou a determinar as progressões foram as facções. Eram as facções que abriam as vagas. Como? As facções estabelecidas no fechado, que têm os seus espaços lá no semiaberto, ordenavam que presos fugissem, para, então, o círculo andar. Então, o Estado perdeu o direito da progressão, e quem progredia era a facção. Eu recordo perfeitamente, eu estava dentro do Central, atendendo o pessoal do Morro da Conceição, que é uma zona de tráfico ali, né? Na época, nós tínhamos 600 presos com semiaberto dentro do Central. E a reclamação vinha, né? E eu expliquei para os presos, olha, nós estamos com essa dificuldade, não tem vaga. E o preso prontamente me olhou para mim e disse, doutor, eu vou lhe dar uma mão. Eu vou lhe abrir 50 vagas ainda hoje. Então, assim, a coisa andava. Naquelas casas prisionais, onde não existia o controle da facção, as poucas vagas existentes passaram a ser objeto de comércio. E as pessoas passaram a pagar para progredir para o semiaberto. E quem não pagava, e não era de facção, o mais pobre, portanto, ficava atrás da porta, indefinidamente. E nesse contexto, ministro Gilmar Mendes, os presos começaram a argumentar de que por que o Estado escolhe qual decisão judicial cumprir. Porque quando o doutor Losecan regredia um preso para o regime fechado, o Estado cumpria. Mas, quando ele progredia para o semiaberto, o Estado não cumpria. E os presos começaram a nos argumentar nesse sentido. Neste ponto, né, nós fomos desconversando e dizíamos que nós íamos resolver aquela coisa toda. Até que chegou um momento, ministro Gilmar, que eu passei por uma das situações assim, mais constrangedoras como magistrado. Na boca da galeria, nós estamos na galeria lá com 300, 400 presos. Os presos vêm para a frente da galeria para falar com o juiz, preso atrás, preso na frente, aquela multidão. E um preso veio com vários papéis
e me perguntou se eu reconhecia aquela assinatura que era minha. Sim, é minha. Essa assinatura vale? Sua assinatura vale? Porque o senhor está dizendo aqui que eu tenho que ir para o semiaberto. O senhor já disse 3 vezes, e eu não fui. Então, essa é uma situação constrangedora, porque o dia que a assinatura do juiz, prolatada legitimamente em processo, não valer, termina a democracia desse país. Naquele momento ali, e naquele quadro, não é? E também aconteceu de que, em algumas prisões, os presos que não eram de facções começaram a ser expulsos das galerias e jogados no corredor, porque as galerias são controladas internamente pelos presos. Expulsavam. A administração, sem ter o que fazer, aqueles presos ficavam pelo corredor, alojavam eles nos cantos. E eles começaram a depredar o patrimônio do regime fechado. E nós, então, constatamos que aquela opção que fizemos inicialmente, de deixar os presos no fechado, numa tentativa de salvaguardar a sociedade de uma violência maior, que aquilo estava gerando um efeito bumerangue, e que nós estávamos não pondo em risco mais o sistema semiaberto, nós estamos já pondo em risco o sistema do regime fechado. Nesse momento, então, decidimos soltar os presos do regime aberto, que até então estavam lá ocupando os mesmos espaços do regime semiaberto. Lá não tem separação de presos, ficam todos juntos. Soltamos os presos do aberto para distensionar o regime fechado, para tentar assumir o controle das progressões do regime, né, e fazer o círculo andar dentro de uma normalidade, dentro da legalidade. Acreditávamos que isso daria certo, mas, na verdade, as poucas vagas do aberto não surtiram efeito. E esta política que adotamos de deixar os presos no fechado acentuou a cultura da fuga. O Estado do Rio Grande do Sul tem pouco menos de 30 mil presos. E, em 3 anos, das nossas casas semiaberto, que representa 20% do sistema, essas casas geraram, em 3 anos, 24.400 fugas. Portanto, o sistema semiaberto lá virou rota de fuga. E não apenas virou rota de fuga, o Estado abandonou o sistema semiaberto. Nós já não dependemos mais lá de vagas, pura e simplesmente. Nós dependemos que o Estado reassuma o controle do sistema. E o Estado perdeu o controle do sistema semiaberto. A Defensoria Pública mostrou aqui, na primeira manifestação, uma foto minha, onde tem um preso escrito nas costas, plantão de chave. Nas nossas cadeias lá, o Estado não abre a grade. Ele reputa isso perigoso. Ele bota um preso fazer. Então, esse preso é o que fecha os outros. E esse preso, quando vai para o semiaberto, não dura 24 horas. Se ele for misturado com os outros presos, ele vai morrer. Nós soltamos os presos do regime aberto, então, retomando o meu raciocínio. E o Estado começou a colocar nas casas semiabertas, assim, aleatoriamente, os presos, sem ter cuidado de qual é a facção que ele era, qual é o crime que ele era, se ele tinha trabalhado ou não dentro do sistema. E aí, as nossas casas semiabertas, eu vou usar aqui a palavra que os presos usam, virou um açougue. Um açougue. Porque os presos passaram a morrer e ser esquartejados dentro das casas semiabertas. Eu trouxe aqui uma lista com o nome de 24 presos que foram executados nos últimos 3 anos nas casas semiabertas da região metropolitana. Eu mesmo, o senhor ministro Gilmar Mendes, várias vezes desenterrei esses corpos, atendendo a pedido de mães que queriam enterrar seus filhos. Temos ainda 5 corpos que não localizamos. Não sabemos onde eles estão. Existem mais ainda, que o Estado dá por foragido. Mas nós sabemos que eles estão mortos. Mas ainda não temos como confirmar, porque são pessoas que sequer família tem, então só os presos relatando. Bom, nesse quadro todo, tá, e não mais aquelas vagas que abrimos com a soltura dos abertos, aquilo não mais dando conta, novamente, no ano passado, voltou aquela fila do semiaberto. Com aquela
nós pedimos informação para o Estado, para a superintendência dos serviços penitenciários, se existia alguma ordem que poderia eventualmente ter, de Estado da Federação, enfim, que justificasse a permanência daquele preso no fechado. A resposta do Estado foi o silêncio. O Estado não prestou as informações aos habeas corpus. E o Ministério Público manifestou-se pela improcedência dos habeas corpus justamente pela ausência daquela informação. Bom, nesse momento, então, nós lá, não sabendo o que fazer, começamos a deferir saída temporária para preso no regime fechado. Então, o preso no regime fechado ganha uma saída temporária e ele sai do regime fechado e comparece lá no órgão de execução para cumprir sua pena. De todos os presos que nós deferimos essa saída, 93% compareceu no Estado, lá na SUSEP, que é o nosso órgão, para cumprir a pena. Entretanto, chegando lá, a SUSEP não tem como recolhê-lo, porque não tem lugar. E dá para ele um papel e manda ele lá para o fórum de novo. E ele vai lá no fórum com o papelzinho, diz, olha, eu quero cumprir minha pena, já fui lá, estou aqui, quero cumprir minha pena. Não tem lugar. Ou então o lugar que tem é aquele local onde ele não pode ir, onde ele pode morrer. Então, todos os dias, ministro Gilmar, nós temos que conviver com isto. O sujeito chega ali, quer cumprir a pena. Aqui eu não posso ir porque eu vou morrer. Então, nós temos que tomar uma decisão de deixar aquele sujeito solto e correndo aquele risco que a senhora colocou. Hoje, mandá-lo para o semiaberto, lá naquela casa, e aumentar essa lista aqui. Então, esse é o nosso drama diário, cotidiano lá no Estado. Tá? E nós esperamos, como eu disse antes, assim, que o Supremo Tribunal componha isso adequadamente. Quando eu percebi que essa lista de morte no semiaberto estava aumentando vertiginosamente, eu denunciei esse fato ao Tribunal de Justiça, né? E coloquei no meu ofício, né, que eu estava fazendo aquilo para dividir a responsabilidade. Daqui a pouco baixa alguém lá, do Conselho Nacional de Justiça. Vão se deparar com um monte de cadáver. E o senhor juiz, o que o senhor está fazendo? O Tribunal de Justiça, o acórdão agora de 7 de maio de 2013, diz lá, negligência do aparato estatal para evitar e apurar as mortes por violência, homicídios, causando impunidade e gerando novos atos violentos. Óbitos noticiados nos autos que denotam situação de descontrole, de caráter notório, a reclamar, ante a sua intermitência e gravidade, a fiscalização permanente, etc., etc. Então, senhor ministro Gilmar Mendes, esta é a nossa situação. Nós já experimentamos deixar os presos no fechado, teve essas consequências. Os estamos soltando agora até, em algumas situações, concedendo, inclusive, prisão domiciliar para o semiaberto, quando ele não tem para onde ir. Tá? Mas sempre correndo esses riscos. De fato, né, a lei de execução penal não prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para presos do regime semiaberto, do aberto. As hipóteses da LEP são claras ali. No entanto, a mesma lei também não tem uma hipótese que permita ao juiz, fundamentadamente, deixar ele no fechado. Bom, encerrando o meu tempo, eu agradeço imensamente a oportunidade, senhor ministro. Tá? Agradeço também ao Tribunal de Justiça do Estado por permitir que eu viesse aqui e colocasse para os senhores a forma como está a execução penal no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sidney Jesus, por essa exposição. Juiz de Direito, José